Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e vamos dar então continuidade aqui ao nosso curso de Java. Se é novo aqui no canal, considere a subscrição do canal, ative o sininho e as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. Deixe também um gosto e um comentário se este vídeo for útil para si. Sigam também nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, para estar sempre a par de todas as novidades. Ora, neste vídeo vamos dar seguimento aqui ao curso de Java, pegando aqui na parte das condições. Basicamente, o que é isto, uma condição? Uma condição é algo que nos permite nós adotarmos um caminho consoante o valor de uma variável, por exemplo. Por exemplo, vamos dar aqui a uma oportunidade, ou vamos colocar aqui, por exemplo, uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, com variável, por exemplo, temperatura. Okay, vamos colocar aqui mesmo temperatura. E vamos definir aqui esta temperatura como, por exemplo, 30 graus. Okay? E vamos agora verificar aqui, consoante esta temperatura que, neste caso, está aqui a ser inserida de forma estática na nossa aplicação, vamos dar aqui um feedback diferente, consoante esta temperatura seja como uma temperatura que consideramos, por exemplo, uma temperatura alta ou uma temperatura baixa. Vamos fazer aqui o seguinte: se o valor da temperatura for menor do que, por exemplo, 20, ok? E neste caso o if é esta condição, ok? É o que nos permite nós criarmos aqui uma condição. O que vamos fazer é aqui um jOptionPane.showMessageDialog e aqui vamos passar aqui null e vamos passar a temperatura é baixa. Temperatura é baixa. Ok? Vamos aqui colocar 2 pontos mais o valor da temperatura. Caso contrário, podemos colocar aqui a temperatura é alta. Eu vou fechar aqui esta aba aqui deste lado. Basicamente, o que é que nós estamos então aqui a fazer? Estamos a colocar aqui duas condições, ok? Em que vamos estar a validar esta temperatura. Ou seja, basicamente aqui nós estamos a fazer se temperatura menor do que 20, ok? Aqui neste caso, ele está-nos aqui a dar a informação de que esta condição é uma condição falsa, precisamente porque nós estamos aqui a colocar este input aqui automático. No entanto, nós vamos já fazer aqui uma pequena alteração, mas basicamente o que nós estamos a fazer é, caso a temperatura seja então inferior a 20, caso este valor seja inferior a 20, nós vamos apresentar esta mensagem de que a temperatura é baixa e o valor da temperatura. Caso contrário, nós vamos colocar aqui que a temperatura é alta e o valor da temperatura. Vamos correr aqui a aplicação, vamos aqui ao menu Run e executar aqui a nossa aplicação e verificar então o que é que vai ser apresentado ao utilizador. E reparem, é apresentada esta mensagem de que a temperatura é alta e é um valor 30. Se nós viermos aqui, colocarmos por exemplo esta temperatura como por exemplo 12 e executarmos aqui novamente, nós vamos receber aqui a mensagem de que a temperatura é baixa e será então aqui o valor 12. O que é que nós vamos ainda acrescentar aqui como sendo uma hipótese de nós alterarmos? Reparem, aqui algo que faz sentido é nós pedirmos ao utilizador uma jOptionPane.showInputDialog e colocarmos aqui como mensagem qual a temperatura atual, por exemplo. Okay? E nós vamos querer que esta temperatura atual seja gravada aqui neste temperatura. A única coisa que nos falta acrescentar aqui é que este showInputDialog basicamente dá-nos uma string e nós temos que fazer uma conversão para um valor inteiro. Então para isso nós necessitamos fazer aqui um integer.parseInt de toda esta informação. E vamos verificar. Vamos aqui executar novamente aqui a aplicação. Aqui aquele valor da temperatura inicial já não nos interessa, mas aqui vamos colocar qual a temperatura atual. Vamos colocar aqui, por exemplo, 23. E é informado então que a temperatura é alta e tem aqui o valor de 23. Consoante o valor que eu colocar aqui, por exemplo, se eu agora colocar aqui, por exemplo,
vamos colocar em menos, ok? Abaixo dos 20, 18, a temperatura baixa e será então os 18, ok? Ou seja, desta forma eu consigo ter aqui duas condições em que eu vou focar num único caminho, que não estou limitado a executar apenas o caminho principal da minha aplicação. Eu posso ainda acrescentar aqui mais opções. Vamos imaginar que, por exemplo, eu quero colocar aqui, se a temperatura for inferior a 0, eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui esta condição. Vamos copiar aqui esta informação. Eu vou colocar aqui, a temperatura é muito baixa. E no caso da temperatura, agora, eu posso colocar aqui um else if, ou seja, eu neste caso vou testar novamente aqui este valor e vou colocar o seguinte: se a minha temperatura for maior ou igual a 0 e a minha temperatura for menor do que 20, então eu vou aqui informar que a temperatura é baixa. Reparem, eu aqui tenho aqui esta informação, ok? Temperatura maior ou igual a 0, e ele diz-me que esta condição é sempre verdadeira e é algo que é real. O que acontece é que eu não necessito de ter aqui esta parte da condição, por uma razão muito simples. Se a temperatura for abaixo de 0, automaticamente ele entra nesta opção. Se não entrar nesta opção, quer dizer que a temperatura já é maior ou igual a 0, daí que eu não necessito de colocar aqui esta condição, é algo que está aqui redundante. Eu coloquei apenas aqui esta opção para conseguirmos verificar que conseguimos adicionar aqui conjugação ou disjunção de condições. Okay? Neste caso, inclusive, o que acontece é que isto iria entrar sempre aqui, uma vez que bastaria qualquer um destes ser verdadeiro. No entanto, aqui vamos querer colocar apenas esta opção, okay? Se a temperatura for menor que 0 e se a temperatura for menor do que 20, ou então outro patamar qualquer. Eu aqui posso colocar aqui as condições que eu entender e posso criar aqui várias condições ao longo do tempo. Se eu executar aqui, novamente, aqui esta aplicação, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 5, okay? Ele informa que a temperatura é então muito baixa e que será então aqui os 5, e consigo desta forma trabalhar aqui as minhas condições com estas variáveis, neste caso aqui numéricas. Este processo funciona de uma forma muito semelhante com valores de qualquer outro tipo, seja valores double, seja strings, seja com valores booleanos. Algo que nós podemos também aqui colocar, ou podemos abdicar, é de alguns aqui destes blocos. Por exemplo, eu posso ter apenas um bloco com um if, ok? E vou apenas fazer aqui um teste e tenho aqui um resultado, ou faço aqui um bloco, ok? Por exemplo, vamos imaginar, se a temperatura for exatamente igual a 0, eu vou colocar aqui uma mensagem. A temperatura é 0, ok? E eu não quero fazer nada caso ela não seja igual a 0, ok? Ou seja, nesta forma, se a temperatura for igual a 0, eu vou informar que ela é igual a 0. Caso contrário, eu não faço absolutamente nada. Posso também colocar aqui várias condições. Posso abdicar, por exemplo, deste else final, ok? Posso terminar apenas aqui um bloco com um else if. Tenho esta liberdade para conseguir trabalhar, e isto vai dependendo do elemento com que eu estou a trabalhar e do contexto em que eu estou a trabalhar, perceber o que é que faz sentido ou não eu colocar, mas tenho esta abertura para colocar todos estes elementos. Tendo sempre em consideração que só quando nós temos um if ou um else if é que nós aplicamos a condição. Por exemplo, aqui no else nós não colocamos qualquer condição, porque pressupõe-se que o else é qualquer outro valor. Ok? E fica então vista aqui esta parte de como é que nós conseguimos colocar aqui condições com ifs e elses. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.